sejam esquecidos. Daí o investimento que muita gente faz em práticas da memória, né? Práticas de escrita de si e de memorização de si mesmo. Há pessoas que passam a vida preocupadas, né, com não ser esquecido e com o tipo de imagem que vai deixar ao morrer, né? Os intelectuais é uma categoria muito especial nesse sentido. Normalmente os intelectuais não querem morrer, né? Ou não querem que seu nome morra, não querem que sua memória desapareça. Então eles escrevem, né? Normalmente passam a vida escrevendo, e quando vem se aproximar a morte, eles começam a fazer escritos memorialísticos. Eles começam a preparar a sua própria morte, né? Ao mesmo tempo que no fundo eles não querem morrer, né? Aliás, Maurice Blanchot, né, um crítico literário, um teórico da literatura, vai dizer que justamente a escrita é sempre uma luta contra a morte. Nós escrevemos para não morrer. E, no entanto, nós morremos porque escrevemos. Porque a escrita, inclusive, nos desgasta fisicamente. Ou vocês acham que não? Não é? Vai fazer uma tese. Não é? Você engorda uns 2 anos da vida. Não é? Quer dizer, você diminui a sua existência em pelo menos uns 2 anos para fazer a tese. Não é? Meu orientador disse, quando você acabar a tese, você vai estar careca, não é? Usando óculos e barrigudo. Não é? Ele acertou quase em tudo. Não é? Ou seja, realmente há um desgaste físico ao escrever. Né? Escrever não é fácil. Né? Implica uma tensão, implica um trabalho, não é? Que nos desgasta corporalmente, fisicamente. Então, corpo e vida, né, são 2 dimensões fundamentais, né, de quem vai fazer uma história uma história dos sentidos. Né? Os sentidos precisam estar vivos. História dos sentidos, não é? Ele tem que levar em conta, portanto, esse fato de que o nosso corpo ele é vivo, não é? E de que a própria noção de corpo, né, a própria noção de vida também se altera, né, historicamente. Quer dizer, o nosso corpo não é apenas não é, a dimensão física, mas é a dimensão material, não é? E espírito simbólica. Não é? Quer dizer, é claro que logo mesmo no fim do século XVIII, no momento em que esse homem racional está sendo criado, você também já tem ao seu lado o movimento romântico, que vai justamente chamar a atenção para essas dimensões que estão sendo negligenciadas. Quer dizer, o movimento romântico é a primeira reação justamente a esse homem centrado na razão. Né? Quer dizer, o movimento romântico, que é fundamental, por exemplo, para o surgimento do pensamento nietzschiano no final do século XIX, quer dizer, Schopenhauer, que é um importante pensador romântico alemão, né? Schelling, quer dizer, uma série, Herder, né? O próprio Goethe, são grandes nomes do romantismo alemão que vão ser fundamentais, né, para o surgimento de um pensador como Nietzsche. Nietzsche não veio do nada, ele vem de toda uma tradição, né? Temos que levar em conta que a sociedade alemã é uma sociedade das mais atrasadas, né, socialmente na Europa no final do século XVIII, começo do século XIX. É uma sociedade que ainda não venceu completamente os vínculos feudais, é uma sociedade que sequer unificou, não é um Estado nacional, né? É fragmentado em vários estados. Né? Então a reação romântica, que tem a ver com a própria reação à Revolução Francesa, que é muito forte nos estados germânicos, que vão ser invadidos por Napoleão posteriormente, não é simples coincidência. Então a reação à Revolução Francesa, a reação à Revolução Industrial, que não aconteceu ainda, né, nos estados germânicos, eles ainda são estados rurais, né, predominantemente rurais, né, com grandes propriedades de terra, ainda tem vínculos feudais. Então, é dessa sociedade que vem a reação romântica ao mundo capitalista, burguês, né, cuja matriz é economicamente a Inglaterra e politicamente a França. Então, é de lá que vem
né, essa reação, essa primeira reação ao mundo moderno. Né? Então, o que eu quero dizer é que o pensamento romântico ele é fundamental justamente porque ele vai, né, ser um lugar em que esse homem sensível, esse homem dos sentidos, vai se alojar. Né? Quer dizer, daí porque em grande medida essa sensibilidade vai se alojar, né, na literatura, né, porque é justamente o momento em que a literatura definitivamente se separa da historiografia. A historiografia só pretende ser ciência no começo do século XIX. A literatura, a história é um ramo literário até o fim do século XVIII. A história não tinha medo da literatura, né? E não negava a literatura, porque a história era pensada como um ramo literário. No caso do Brasil, isso vai se estender muito tempo. No final do século XIX, as duas grandes histórias da literatura brasileira, a de José Veríssimo e a de Silvio Romero, incluem um volume sobre a historiografia. A historiografia é tratada como literatura, é tratada como um gênero literário. A historiografia é analisada como um gênero literário. Por exemplo, se você pega, né, quais são vamos dizer, as primeiras formas de se fazer a análise ou crítica historiográfica? É estilística. As análises são estilísticas. Se você pega a recepção que o livro de Van Hagen teve, a recepção que os livros de Capistrano tiveram, isso é uma recepção em que a grande parte da crítica é estilística. É uma crítica ao texto, à narrativa, à trama, né? A como você trama os fatos, como você destaca ou cria os personagens. Quer dizer, é uma crítica, né, literária, muito mais do que uma crítica historiográfica tal como nós entendemos hoje. Não é uma crítica de pressupostos teóricos, metodológicos, mas é uma análise de estilo, é uma análise de narrativa. Quem é o bonzinho, Quem escreve bem, quem não escreve bem, quem consegue ser convincente, quem consegue fazer uma boa trama, né, construir uma boa trama. Né? Por exemplo, normalmente, né, Capistrano é comparado com Van Hagen, e Capistrano é dito como o grande narrador, e Van Hagen como o cara que narra a história como um engenheiro, né? Porque ele era um engenheiro, né? Então aquela ideia de que ele tinha um texto ruim, né? Quer dizer, que o texto dele funcionava pouco. Por quê? Porque no século XIX as pessoas tinham uma ideia que paulatinamente vai desaparecendo e que é clara, que o texto de história faz efeito dependendo da forma dele. A forma do texto de história tem muito a ver com a recepção que o texto tem, o efeito que ele produz. Né? Mais do que a exatidão dos dados, a diversidade dos dados, das fontes, etc., que é fundamental, né? Vai ter um bom texto de história, um clássico, normalmente é um texto bem escrito. Né? Porque Raízes do Brasil é um clássico, é um livro bem escrito. Né? É um ensaio. Quer dizer, o livro de Sérgio Buarque é um gênero ensaístico, é um gênero quase jornalístico. É um texto que não tem, por exemplo, né, a chatice dos textos acadêmicos, pouquíssimas notas de rodapé, pouquíssimas referências. Né? É um grande ensaio. Quer dizer, é um ensaio que ele defende uma ideia, porque um ensaio é isso, você defende uma ideia. Né? Quer dizer, sem uma argumentação, uma apresentação de fontes, não é? Uma apresentação o tempo todo de citações de fontes, ele não faz isso. É um grande ensaio. Né? Quer dizer, assim como o texto Casagrande Senzala é um texto, né, fronteiriço entre a literatura, né, e a historiografia. A gente tem, por exemplo, o caso dos Sertões. Os Sertões não foi escrito por Euclides como um livro de literatura. Euclides pretendia ter feito uma análise científica, né, do evento de Canudos. Depois é que os Sertões é jogado para o campo da literatura, que os Sertões se transformam em literatura. Né? Mas ele pretendia ter feito um ensaio científico, daí toda uma primeira parte abordando a Terra, usando as teorias climatológicas, né, botânicas, fisiográficas, né, da época. Quer dizer, uma segunda parte tratando do homem, e aí as teorias raciais, biológicas, evolucionistas da época. Isso para entender a história, que era o terceiro momento, que era a batalha.
Então, era uma história que precisava ser explicada pelas influências do meio e da raça, que eram os dois grandes conceitos a partir dos quais cientificamente você explicava as coisas. Então, né? Quer dizer, só depois os sertões vai ser alojado na literatura. Né? Mas ele não era, ele nasceu querendo ser um livro de literatura. Né? E Casa Grande Cesar é muito uma obra de fronteira, né? Entre, né, o ensaio, né, literário, né, e a sociologia, a ciência sociológica. A história é uma narrativa em prosa, prosaica, né, que em grego queria dizer coisas do chão, da terra. Né? O prosaico é aquilo que é baixo, que é não elevado, né? Aquilo que é do resto do chão, né? Pé de poeira. A prosa tem a ver com... Ontem a gente teve no nosso simpósio temático alguém que fez um trabalho sobre a presença do cheiro do pó, né? Na nossa profissão. O historiador tem facinho com poeira, né? Quer dizer, e antiquário tinha mais ainda, né? Os nossos ancestrais, que são os antiquários, não resistiam a coisa empoeirada, né? Os românticos adoravam, né? Coisas velhas, mofadas, manchadas, porque era a presença do passado, né? Quer dizer, a sensibilidade romântica, uma sensibilidade saudosista, passadista, adora pegar no passado, né? Adora sentir o passado através dos sentidos, né? Os sentidos também, né, dão acesso ao passado. Quer dizer, Zé de Alencar chegou em Olinda, né, no convento mais antigo de Olinda, e ficou passando a mão no muro, né, para sentir. Aí perguntaram: o que você está fazendo? Estou sentindo 800 anos de história. Você fica, né, tentando sentir o passado, cheirar o passado. Né? Não diga que vocês não ficam emocionados quando chegam no arquivo e sentem aquele cheiro, né, de velho. Aquele cheiro de bolô, né? Encanta os historiadores. Achar uma traça, você fica pensando quantas épocas tem essa traça. Né? Há uma dada sensibilidade também do historiador, né? Uma educação dos sentidos. Né? Justamente porque por que a gente pode fazer uma história dos sentidos? Né? A gente pode fazer uma história dos sentidos porque os sentidos são educados socialmente. Né? Esse corpo é educado. Esse corpo passa por um processo, né, de educação. Quer dizer, o nosso corpo é objeto de uma série de pedagogias. As pessoas acham que pedagogia só existe na escola e no currículo, né? Mas as pedagogias se espalham por todo o social. Você tem diversas pedagogias de produção do corpo, né? De elaboração dos sentidos, de educação dos sentidos. O historiador norte-americano Peter Gay, né, tem uma obra monumental em 5 volumes tratando da educação dos sentidos, né, e ao mesmo tempo sobre os sentimentos, né, quer dizer, como os sentidos têm relação com os sentimentos, né. Mas a educação dos sentidos, os sentidos são educados, quer dizer, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição são educados, né? Passa por um processo de educação, passa por um processo de elaboração cultural, né? Simbólica, social, né? Então, os nossos sentidos são educados, né? São trabalhados por distintas pedagogias, não apenas a pedagogia escolar, né? Mas as pedagogias que circulam no social, né? O interior da família é cheio de pedagogias, né? As pedagogias que a mãe utiliza, que o pai utiliza para educar os sentidos, né? As crianças apanham muitas vezes para ter os seus sentidos educados, né? Para ouvir mais baixa a música, né? Para não ouvir àquela altura, né, as coisas, para comer o que não quer comer, o que diz que não gosta, vai gostar, né? Vem comer, né? Você muitas vezes apanha para, né, ter os seus sentidos devidamente educados. Você não pode ver isso, desligue isso, né? Ou seja, os seus sentidos vão sendo, né, passando por um processo educativo
que ocorre ao longo de toda a vida. A gente não para nunca de ter os sentidos educados. Né? E também por isso a gente pode fazer uma história dos sentidos. Né? Por que a gente pode fazer uma história dos sentidos? Porque eles têm aquela qualidade que todas as coisas têm, que é serem históricos ou terem historicidade. O historiador pode fazer história daquilo que tem historicidade, né? Que é uma categoria que foi elaborada lá no final do século XVIII, a categoria de historicidade, né? A grande descoberta de que as coisas têm uma qualidade interna chamada historicidade. Ou seja, o que é a historicidade? Né? É a qualidade que as coisas têm de se desgastarem ou se modificarem com o tempo, de serem afetadas pelo tempo, de serem atingidas pelo tempo, né? De não ficarem imunes à passagem do tempo. Tempo que é uma categoria, um conceito fundamental, né, na história e na vida humana, né, e uma categoria que ao mesmo tempo remete a algo que é abstrato, completamente abstrato. Né? Eu ficava achando muito engraçado quando as pessoas diziam que a matemática era difícil porque lidava com coisas abstratas. Né? Eu posso, não é, concretizar várias operações da matemática. 2 mais 2, eu pego 2 cadeiras, boto mais 2 cadeiras, são 4. E eu visualizo, não é, a operação, eu materializo. Abstrato é a história, que tem que lidar com uma matéria muito abstrata, que é o tempo, e tem que lidar principalmente com sociedades que se foram, que perderam justamente a materialidade, que são uma ausência. Nós, historiadores, lidamos com a ausência, tentamos presentificar uma ausência. Não é? Isso é que é abstrato. Quer dizer, tem coisa mais abstrata do que a sociedade egípcia de 2000 anos antes de Cristo? A gente imaginar a sociedade egípcia, ou seja, a gente consegue, não é, transformá-la em imagem. Se não fosse a imaginação, não teríamos a possibilidade, né, de narrar a sociedade egípcia. E olha que nós fazemos isso com os poucos fragmentos que essa sociedade deixou. Né? Então a imaginação é uma faculdade fundamental do historiador. Lida com o tempo presente, à medida que é o tempo presente que dirige a própria produção da história. Né? Quer dizer, ela se dá no presente. Né? Ela se dá no presente. Né? A história do tempo presente, né, que é um ramo da história recente, né, o tempo presente do historiador é sempre um presente bastante alargado. O nosso presente nunca é um presente em si mesmo. Porque o que é o presente? O presente é um instante. Né? Quer dizer, o presente na realidade é um momento. Né? É claro que o presente é uma categoria humana, né, construída. A gente constrói o presente e dá a ele um tamanho, não é, dependendo justamente das nossas necessidades. A gente dá esse presente e a gente localiza o presente e o passado. Quer dizer, presente, passado e futuro são construções, não é, culturais, construções sociais, construções narrativas. Né? O tempo é construído narrativamente. É claro, existe o tempo cronológico, esse tempo mecânico, que o homem criou uma série de, né, objetos para medi-lo, né, matematizá-lo. Né? Tem esse tempo cronológico. Há o tempo da natureza, né? Mas o tempo humano não é nem o da natureza, nem apenas o cronológico. O tempo humano é um tempo subjetivo, é um tempo narrativo, né? É um tempo vivenciado, da vivência. Né? Quer dizer, por exemplo, quando a gente está esperando alguém que a gente quer muito que chegue, o tempo não passa. Né? Quando a gente está com esse alguém, o tempo passa rápido. Ou seja, essa é, né, a dimensão subjetiva do tempo. Esse caráter subjetivo do tempo, que desde Santo Agostinho, né, é pensado, é tematizado. Santo Agostinho, né, é uma das primeiras pessoas que vai fazer essa reflexão sobre o tempo, né, como essa categoria subjetiva.
humano. Nós alargamos o tempo presente, né? O historiador aprofunda o presente à medida que mostra, né, as suas relações com o passado, né? Relações que são de aproximação ou distanciamento, né? Quer dizer, na verdade o historiador delimita o que é o presente ao dizer o que é o passado. Ou seja, à medida que a gente diz até aqui é passado, a gente está dizendo a partir daqui é presente, né? Nós escavamos o presente à medida que a gente o diferencia do passado. Quer dizer, é claro, né? Depende da forma como você pensa a história. Por exemplo, os historicistas pensavam o presente como uma continuidade do passado. O passado como continuando no presente e continuando no futuro. Quer dizer, havia um sentido e uma teleologia que atravessava toda a história, né? Em grande medida, no historicismo, o futuro é que explica o presente e o passado. Quer dizer, é o telos onde a história deve dar que explica o presente e que explica o passado, né? Por exemplo, o historicismo marxista. A sociedade deveria chegar à sociedade sem classes, à sociedade comunista, sem Estado. A partir daí você lê toda a história para trás, né? Até o cúmulo dos historiadores soviéticos ficar procurando, né, indícios de comunismo na Roma Antiga, na Grécia, né? A revolta de Espartaco já era uma revolta, né, pré-comunista, né? Quer dizer, é claro que isso é uma deturpação, inclusive do marxismo, né? Quer dizer, mas, por exemplo, por que Marx chama todas as sociedades anteriores ao capitalismo de pré-capitalistas? Porque para ele a teleologia, toda a história caminhou para criar o capitalismo. Então, todas as sociedades anteriores se explicam pelo capitalismo. Então, você vai estudar o feudalismo e o modo de produção escravista não por causa deles mesmos, mas porque, né, naquilo que eles contribuíram para a emergência do capitalismo, que é o que interessa a Marx entender, né? Marx quer entender é o capitalismo. Então, ele vai estudar os outros modos de produção, né, para entender como o capitalismo foi possível, né, e como o capitalismo, né, se tornou, né, majoritário na Europa e estava se tornando majoritário no mundo, né? E ele tem a previsão clara de que o capitalismo se transformará num modo de produção internacional, universal, né? No Manifesto Comunista, que é um texto de 1848, né? Ele faz premonições, né? Ele faz previsões que vão se realizar a maioria delas. É um texto profético, é um texto impressionante, não é? A ideia de que o capitalismo não deixará pedra sobre pedra, não respeitará religiões, costumes, crenças, culturas, nações, família, Estado, etc. Quer dizer, o modo de produção da mercadoria se espalhará pelo mundo, se tornará internacional, não é? E ele tinha razão. Então, mas há quer dizer, o passado é explicado pelo presente, né? Hoje, nós, historiadores, pensamos a história como essa atividade, na verdade, de separação do passado e do presente, né? De produção da diferença, da descontinuidade entre passado e presente, não é? Embora saibamos que o passado está no presente, que existam processos do passado que continuam no presente, que continuam afetando o presente, né? Nem tudo no presente é presente, não é? Nem tudo no presente é presente. E muita coisa no presente já é começo de futuro. Quer dizer, os tempos estão, em grande medida, imbricados, né? Eles não são essa sucessão, né? Essa sucessão é típica justamente do historicismo, pensar essa sucessão, né? Então, nós podemos fazer uma história dos sentidos porque os sentidos mudam com o tempo, né? E por que os sentidos mudam com o tempo? Não é que, né, do ponto de vista físico, o tato, né, a visão muda, né? Mas é que eles são educados, eles são transformados,
né, modificados, né, na decodificação das sensações. O que os sentidos produzem? Os sentidos produzem sensações e percepções, que são dois conceitos também fundamentais numa história, né, da sensibilidade, numa história dos sentidos. Nós percebemos o mundo e nós, né, sentimos o mundo. Temos sensações do mundo e temos percepções do mundo, né? Ora, as percepções, no entanto, precisam ser decodificadas. As sensações e as percepções não falam por si só. Quer dizer, uma sensação é uma irritação no órgão. A gente sente uma irritação, né? Um signo é produzido. Nós somos afetados. Só que, como todo signo, precisa ser lido, precisa ser interpretado. Quer dizer, precisa ser decodificada a mensagem, né? Eu sinto um calor na pele, eu preciso decodificar. Estou queimando, não é? Há uma queimadura, né? Tenho uma alergia. Quer dizer, eu preciso significar essa sensação, que é, né? Sinto uma coisa áspera. Eu preciso decodificar o que está acontecendo, que é a atribuição de sentido, né? Ou seja, a pele, o tato, não fala sozinho. Ele produz a sensação, mas essa sensação precisa ser decodificada, né? Dependendo dos conceitos que você tem, né? Numa sociedade, você tem conceitos mágicos, míticos. Noutra sociedade, você tem conceitos científicos. O discurso médico distribui conceitos para a gente socialmente, né? O discurso psi distribui conceitos, né? Tudo hoje é depressão. Todo mundo está deprimido, né? Todo mundo hoje tem depressão. Tudo hoje é decodificado como depressão, né? As pessoas não ficam mais gaga, as pessoas têm Alzheimer, né? Quer dizer, há um outro vocabulário, né? Quer dizer, fulano ficou caduco. Em quem fica mais caduco? Né? As pessoas hoje têm Alzheimer, né? Ou seja, o discurso médico, o discurso científico, o discurso psi, né? Ele é vulgarizado e ele oferece conceitos para você decodificar, significar as sensações e as percepções que você tem do mundo, né? O olho, você não tem sensação visual, você tem percepção visual, né? Você percebe que alguma coisa se deslocou, que alguma coisa está ali, né? Uma mancha, você percebe, né? Essa percepção, no entanto, precisa ser nomeada, classificada, né? Significada. Ela precisa ser alojada nas gavetinhas que a cultura nos oferece. Nós somos, né? O processo de socialização é a aquisição de um vocabulário, de uma gramática, a partir do qual a gente lê o mundo, né? A pessoa mais analfabeta tem uma gramática vastíssima de categorias e de conceitos para se relacionar com o mundo, né? Daí porque a noção de analfabeto é profundamente criticável, no sentido que ninguém é analfabeto, ou seja, ninguém é desprovido de conceitos de linguagem, né? De valores, a partir dos quais você avalia, classifica, organiza, dá ordem ao mundo, né? Quer dizer, você não dispõe da escrita, você não é uma pessoa, não é, que dispõe da escrita, mas você dispõe de um universo, não é, categorial, a partir do qual você organiza as sensações que você tem. Quer dizer, uma mesma sensação tátil pode ser para uma pessoa agradável, para outra desagradável. Já são duas gavetas diferentes em que você pode alojar a mesma sensação, né? A mesma palmada na bunda, dependendo da situação, né? Pode ser dor e pode ser profundamente excitante. A publicidade explora justamente as nossas gavetas e as gavetas do senso comum, né? A publicidade, não existe publicidade crítica, seria uma aberração, uma publicidade crítica, né? A publicidade é a publicidade que a publicidade tenta captar o senso comum, tenta captar os desejos comuns,
não é? Corriqueiros, não críticos, né? Quer dizer, ela tenta falar aquilo ou explorar aquilo que as pessoas já desejam, criar necessidades, né? Criar vontades, né? Excitar desejos, né? Essa é a função da publicidade. A publicidade que lança mão, né, de conquistas seculares do homem, né? Todas as técnicas de produção de imagem, né? Quer dizer, você sequestra, por exemplo, todas as conquistas que os grandes pintores fizeram, né? E coloca a serviço de vender homo total, né? Adiante. As descobertas da perspectiva com Giotto, né? A crítica pictórica de Vasari, né? As imagens de Duchamp, né? As descobertas revolucionárias de Kandinsky, tudo é colocado a serviço de vender o carro, né? A Pajero Fu. Então a publicidade lança a mão das grandes conquistas, né? Em termos de transmissão de mensagem, as imagens, né? A linguagem. Né? Nós podemos falar de cadeira porque temos uma das propagandas mais sofisticadas no mundo, né? O Brasil tem, embora não seja uma sociedade capitalista das mais típicas e sofisticadas, contraditoriamente temos uma das grandes propagandas, né? E justamente desenvolvida por uma hiperpresença da televisão na sociedade brasileira, que também é uma coisa que deveria se estudar. Talvez pela pouca presença da literatura, do cinema, né, de outros meios de representação, a televisão ocupou na sociedade brasileira um espaço monstruoso. Né? Se você chega numa sociedade como a europeia, né, a televisão tem que concorrer com o hábito social que as pessoas têm de ler, né, de ir ao cinema, né, de ir a uma série de outras coisas que infelizmente a população brasileira não foi educada para isso. Então a sensibilidade das pessoas é educada desde criança para ficar em frente à televisão, né? É uma das coisas que sempre me chama a atenção quando eu visito outros países, né? É como a gente fica muito mais horas em frente à televisão do que qualquer outra sociedade que eu tenho conhecido até hoje. A televisão não tem a mesma centralidade que tem na sociedade brasileira. Quer dizer, pensar, por exemplo, no final de novela, né, coloca 60% da população em frente à TV, isso é praticamente, isso ocorre talvez uma vez nos Estados Unidos com o Super Bowl ou com o final da Copa do Mundo, né? São eventos muito pontuais que faz com que isso ocorra, né? Quer dizer, o Brasil isso é muito mais sistemático, né? Pensar que a gente tem 300 novelas passando e com o último capítulo quase todo dia. A história dos sentidos, né? Portanto, né? Ela é possível porque justamente os sentidos são, né? Educados e transformados socialmente. Né? Então, você pode fazer uma história do olhar, né? Porque a nossa forma de olhar mudou. Né? Quer dizer, os olhos, fisicamente, biologicamente, né? Eles são os mesmos. Mas a nossa forma de ver mudou porque nós vemos com categorias distintas. Nós vemos a partir de conceitos distintos. Nós vemos a partir de valores distintos. Nós olhamos a partir de códigos distintos. Né? Então, quando a gente lança o olhar sobre alguma coisa, ele não é o mesmo olhar que alguém do século XIV lançava sobre as coisas. Né? Quer dizer, o olhar que alguém lança no final do século XIX não é o mesmo que nós lançamos hoje. Né? Por isso a gente pode fazer uma história das visibilidades, ou seja, das formas de ver, dos códigos, né, que presidem o olhar, né, que eles não são individuais. Não é o pressuposto que cada pessoa vê de uma forma. Isso não existe. Né? A ideia de que cada um vê o mundo, né, absolutamente de uma forma singular. Isso não é possível justamente porque a educação se dá na sociedade. A educação é social. Nós partilhamos uma gramática. Nós partilhamos um conjunto de noções, de conceitos. Nós partilhamos, inclusive, pré-noções, preconceitos.
né? Ou seja, o aprendizado se dá socialmente. E, portanto, né, os nossos sentidos são codificados socialmente. Né? Claro, esses códigos mudam, se alteram lentamente. Né? E aí, os grandes transgressores, né, ou as pequenas transgressões são fundamentais. Né? Não existe nenhuma história, nenhuma mudança histórica que não seja a acumulação de pequenas rupturas, de pequenas mudanças, né, que nós fazemos todos os dias. Porque ninguém consegue exatamente executar o código como ele é. Né? Há sempre né, uma pequena modulação, um pequeno deslizamento, né, que ao se conectarem vão produzindo a mudança. Né? O Gabriel Tarde e o Burkhardt têm duas imagens muito interessantes para pensar a mudança histórica. Né? Eles pensavam justamente que a mudança histórica se dá como o câncer prolifera no organismo. Né? O câncer começa numa célula, né, e vai, né, passando para outras, inclusive pulando. Né? Manifesta-se aqui, pula, vai para um outro órgão, se manifesta lá longe no organismo, quer dizer, e vai, né, dissolvendo esse organismo por dentro, né, lentamente, vai roendo, né, lentamente. Né, se a gente pensa a sociedade como um corpo, né, e a gente usa essa metáfora, um corpo social, não é? Quer dizer, são essas mudanças, né, pontuais que vão se acumulando e num determinado momento muda a sociedade. Mesmo os grandes momentos de transformação espetaculares, eles são precedidos por essas pequenas mudanças que preparam esse grande, né, momento da ruptura espetacular, que também nunca rompe com tudo. Nunca há ruptura total na história. Nunca há esse corte absoluto de alto a baixo. Sempre algo permanece. Sempre algo, né, mesmo que permaneça relido, retraduzido, transformado. Né? Mas nenhum edifício social desaba completamente. A fenomenologia justamente foi possível, né, assim como o existencialismo, né, na esteira do rompimento com essa tradição filosófica centrada na razão, no espírito. Né? Quer dizer, por exemplo, essa reflexão que veio desde Heidegger, né, de que nós somos seres no mundo. Quer dizer, o estar no mundo, o estar aí, ser um ser corporal, ser um ser existente entre coisas, é fundamental para a gente pensar qualquer categoria humana, né, e qualquer interpretação, né, qualquer leitura, né, da história humana. Né? Quer dizer, o fenômeno, o que é o fenômeno? O fenômeno é justamente o evento, o acontecimento, aquilo que acontece para nós ou aos nossos olhos. Né? Na fenomenologia, mas não é simples coincidência, o olho tem uma centralidade muito grande. Né? A ideia do ver, do visível, né? Da visibilidade. Né? O pensamento Merleau-Ponty, o visível tem uma dimensão central. Né? A própria definição do ser a partir do olhar do outro. É o olhar do outro que define o ser, né? Que define, em grande medida, né, é o espelho a partir do qual eu me elaboro como sujeito. Eu me elaboro como sujeito no olhar do outro. Né? Eu preciso do olhar do outro. Eu preciso do outro para pensar em mim, para me construir. Né? Então, a importância da categoria percepção, né, é justamente porque, né, nós humanos nos construímos também numa relação com o mundo, com as coisas. Né? Não é só os outros homens que nos afetam. Quer dizer, quando a gente pensa o homem como um ser social, nós somos sociais apenas porque vivemos com outros homens. Nós somos sociais porque também vivemos no interior de sistemas de objetos, que são socialmente organizados. Os objetos são produzidos e organizados em sistemas pelos próprios homens.
Os homens organizaram sofisticados sistemas de objetos, né? Inclusive objetos como a arte, objetos artísticos, né? Que a priori não teria nenhuma função útil, nenhuma utilidade, né? Embora a gente saiba que a arte se transformou a partir do século XIX também numa mercadoria. E essa é uma das grandes, né, dilemas com que a teoria da arte tem que lidar. Né? Quer dizer, ela pretensamente ela deveria ser algo, né, que, acima do cotidiano, do mercado, devia ser algo excepcional, né? A criação de formas novas é assim que o modernismo define a arte, né? Mas ao mesmo tempo é quando a arte cai no mundo da mercadoria, se transforma em mercadoria, né? Então, a nossa percepção, a educação dos nossos sentidos não se dá apenas na relação com os outros homens. Nós temos uma educação dos sentidos dada pela nossa relação com os objetos. Com que tipo de objetos, com que tipo de realidades materiais, né? E também imateriais. Né? Veja que nós lidamos hoje com o mundo, uma grande parcela do mundo hoje é imaterial, né? Não tem uma materialidade. Quer dizer, e no entanto, nós nos relacionamos, quer dizer, daí por causa da presença do invisível. O invisível também como elemento, né, fundamental da própria educação dos nossos sentidos. Não é? Quer dizer, o ouvido, o olfato, não é? Se relaciona com coisas que são quase mágicas porque são invisíveis. Quer dizer, o som não é visível. Quer dizer, o cheiro não é visível. Não é? E no entanto nos afeta. Né? Quer dizer, não visível, parece imaterial, e a gente sabe que não é imaterial. O cheiro lida, na verdade, com uma dimensão microscópica da existência das coisas, não é? Mas o som também, não é? Lida com a dimensão de ondas magnéticas, né? Etc. Quer dizer, no entanto, precisa-se, aos nossos olhos comuns, são realidades invisíveis e imateriais. E, no entanto, né, nos afeta e nos mobiliza. Não apenas afeta fisicamente, né, e afeta mesmo. Se você passa perto de um trio elétrico, o som bate literalmente em você. O som pode quase lhe derrubar. Não é? Quer dizer, você sente os seus tímpanos quase estourando. Quer dizer, então ele tem uma presença, né? Inclusive uma afecção física, mas também emocional. A gente sabe que um som, uma música nos mobiliza emocionalmente, não é? Mexe emocionalmente conosco. Assim como uma cor, não é? Assim como, não é? uma sensação, um cheiro, não é? As reminiscências, o cheiro está muito ligado à memória. Não é? A memória tem uma ligação tanto com o som como com o cheiro. As reminiscências muitas vezes, né, vêm a partir de cheiros. Né? Quer dizer, Proust enche os livros dele de reminiscências olfativas. Quer dizer, você vai passando e sente o cheiro, que é um cheiro de alguém, não é? Ou o cheiro de algo com o qual você teve uma relação afetiva. Né? E nesse momento é como se o passado comparecesse rapidamente, como se houvesse um rasgão no presente, um pedaço de passado, né, se desenha à sua frente e rapidamente desaparece. Né? Você vai passando e aquela figura que você gostou, que usava aquele perfume, vem a né? Aparece em corpo inteiro e de repente rapidamente desaparece. Né? Então os cheiros, né, e os sons, né, tem muito a ver com a memória. Porque inclusive são sentidos espacializantes. O som e o cheiro, né, são espacializantes. Né? Tem uma dimensão espacial, porque eles preenchem espaços. Eles preenchem, quer dizer, um cheiro preenche essa sala, né? Toma conta dela. Da mesma forma o som. Então, eles têm, e a memória tem uma relação privilegiada com o espaço, mais do que com o tempo. Então, a outra dimensão, a outro campo, né, de pesquisa da história das sensibilidades é a história dos sentimentos. Né? Quer dizer, e claro,
Nós podemos fazer uma história dos sentimentos também porque eles são históricos, ou seja, tem uma historicidade. Quer dizer, os sentimentos não se definem e não se praticam, não se expressam da mesma forma ao longo do tempo. É porque justamente há descontinuidades na forma como dados sentimentos são pensados, vividos, traduzidos em gestos, ações e representações. Quer dizer, claro, o historiador trabalha com acontecimentos. Ele trabalha, portanto, com a materialização de algo que é subjetivo. Quer dizer, o historiador tem que trabalhar com restos, com rastros, com signos deixados pelo passado. Portanto, ele só pode trabalhar com aquilo que se materializa em eventos, em acontecimentos e que deixa testemunhos. Então, preliminarmente, a gente tende a achar que os sentimentos são algo subjetivo, são algo psicológico e que não teria, portanto, como a gente estudar algo que seria do interior e que não teria uma materialidade, uma expressão pública. Mas não é assim. Os sentimentos, eles geram ações, eles movem as nossas ações. Quer dizer, o problema é que durante muito tempo os personagens históricos, os sujeitos históricos, foram movidos apenas pela razão. Ou seja, se fazia uma história do sujeito racional, de um sujeito lógico, e não de um sujeito que também era passível de afetos e de sentimentos. Embora a historiografia romântica no século XIX tenha colocado os sentimentos como um elemento fundamental para a explicação das ações dos sujeitos. Quer dizer, se o marxismo em grande medida reduzia a subjetividade humana aos interesses de classe, aos interesses econômicos, quer dizer, isso é uma parte, na verdade, da subjetividade humana. Nós temos efetivamente interesses, nós temos efetivamente desejos, inclusive, materiais, econômicos. Mas nós não somos só isso, nós somos isso também. Mas há uma dimensão, quer dizer, a nossa dimensão subjetiva é muito mais diversificada. Mas se nós pegamos, por exemplo, a história política romântica, a história política feita pelos historiadores românticos, e eles vão colocar as paixões como elementos que explicam e movimentam as ações dos homens. Quer dizer, foi a ciência política do século XX que tentou explicar a política apenas pela racionalidade, apenas pelos projetos racionais, que são importantes no exercício da política. Há efetivamente projetos racionais, há projetos ideológicos racionais, há elaborações racionais da política. Mas quando o ser político age, ele não age apenas movido por esses projetos. Primeiro porque, inclusive, trabalha em qualquer homem o inconsciente, que é uma dimensão que a gente não pode deixar de levar em conta. E trabalha o próprio corpo humano. Nós continuamos sendo seres sujeitos às sensações, às percepções e às paixões. Então, lidar com o homem em toda a sua complexidade é muito difícil, porque requer que o historiador tenha uma erudição e um conhecimento de vários campos, minimamente, de vários campos de conhecimento. Nós somos humanos, demasiadamente humanos em tudo que fazemos. Então, ao escrever, além de existir uma racionalidade, por exemplo, pode ser perceptível no texto a presença da inveja. Pode ser perceptível o ressentimento. Pode ser perceptível a raiva. Quer dizer, uma série de sentimentos, o amor, a amizade, a lealdade, quer dizer, a admiração, uma série de sentimentos, a saudade, pode se expressar não apenas naquilo que a gente escreve,
né? Mas nas ações que nós fazemos, né? Naquilo que nós pintamos, né? Nas imagens que produzimos, quer dizer, os vários tipos de linguagem com os quais o historiador lida, né? Eles são expressões dos sentimentos, né? Dos nossos sentimentos. Quer dizer, nós exprimimos os nossos sentimentos à medida que, né, agimos. A ação exterioriza os sentimentos, torna os sentimentos, né, eventos, acontecimentos. E por isso nós podemos fazer história dos sentimentos. Ou seja, você pode fazer uma história do amor, por quê? Porque o amor se materializa em ações. Quando você ama, você age a partir desse amor, né? Você escreve, você se declara, né? Você faz poema, né? Você canta, né? Você exterioriza, né, esse amor de diversas formas. Se você sente saudade, você pinta, né? Você né, faz um vídeo, você filma, né? Você elabora de diferentes formas, né, também esse sentimento. Então, nós podemos, né, fazer história porque os sentimentos deixam marcas no mundo. O historiador lida com marcas, né? O historiador lida, né, com marcas deixadas pela passagem do homem no tempo. Quer dizer, nós temos uma regra do discurso do historiador. Nós só podemos falar daquilo que deixou rastro, daquilo que deixou marcas no tempo, que foi marcado pelo tempo e ao mesmo tempo, né, o marcou. Quer dizer, até porque o tempo só é perceptível a partir das marcas que ele faz nas coisas, né? Ele só é perceptível, né, através das coisas que ele marcou, né? Como o tempo é abstrato, quer dizer, como é que a gente entra em contato com a temporalidade? Né? A partir das marcas que ele faz nas coisas, né? Daí porque os antiquários iam lá passar a mão nas coisas, iam cheirar as coisas para sentir o tempo, né? Porque o tempo está impregnado nas coisas, não é? Quer dizer, ele marca. E o historiador é um leitor de marcas, é um decifrador de marcas, não é? Quer dizer, ele interpreta signos, né, deixados pelo tempo. Nós podemos lidar com todo tipo de fontes para fazer a história das sensibilidades à medida que os nossos sentimentos e as nossas sensações aparecem em todo tipo, ou na maior parte dos documentos, né, que nós produzimos, né? Por exemplo, se você lida com um inventário colonial, né, ou se você lida com um testamento deixado por alguém, né, lá no período colonial, essa pessoa, por exemplo, vai deixar muito claramente os seus medos, não é? O medo vai aparecer, o medo de morrer, o medo de que a família fique, né, na miséria, né? Alguns medos básicos vão aparecer, né? Vai aparecer o próprio sentimento religioso, né? A religiosidade, né? A devoção. Quer dizer, você vai ter sentimentos que vão se expressar naquele último, né? Porque é um último documento, é a última vontade. Você está diante da morte, né? E seus sentimentos diante da morte, seus temores, né, vão aparecer, vão surgir. Os seus preconceitos, né, seus conceitos aparecem, né? Porque nós historiadores, né, também temos que fazer história dos conceitos, né, no sentido de que a gente tem que prestar atenção, né, como é que a sociedade que a gente estuda conceituava as coisas, né? Um dos grandes problemas do historiador é quando você joga um conceito contemporâneo sobre o passado, né, onde ele não é adequado, porque você comete um pecado fundamental, um pecado mortal do discurso histórico, que é o anacronismo. Quando você remete para o passado um conceito que não cabia naquele passado, né? Ou seja, então, o historiador é alguém que tem, partindo do pressuposto,
né? A gente acha que o conceito é a gente que vai colocar, que não há conceito nas fontes. Pois os conceitos estão nas fontes. Existem conceitos nas fontes, né? Não existem os conceitos filosóficos, né, elaborados, extremamente elaborados, e até vai existir, dependendo do tipo de fonte, né? Mas são os conceitos que sustentam a vida social, que compõem aquilo que a gente chama do sentido comum. Existem os conceitos do sentido comum, né? Porque a gente pensa que conceito é só uma palavra difícil tirada de um autor específico, né? Mas preto e branco são conceitos, alto e baixo é conceito, esquerda e direita é conceito, que sustentam o nosso mundo, que organizam o mundo, né? A gente diz, esse aqui é da esquerda, esse aqui é da direita. A gente está organizando o mundo, está segmentando, classificando, dando sentidos. Dizer que alguém é de esquerda já dá uma série de sentidos à criatura, não é? Ou seja, dizer que fulano é alto ou é baixo, né? Ou você é baixo no outro sentido, né? Você é muito baixo, né? Já é uma classificação, uma avaliação moral. A história da sensibilidade faz sentido justamente porque durante muito tempo a historiografia ocidental fez a história do homem racional, né? Fez uma história de um homem que em grande medida não tinha corpo. Quer dizer, a historiografia, veja que as histórias do corpo são uma grande novidade. As histórias do corpo, né, vêm ser feitas dos anos 60 para cá e aparecem como uma grande novidade na nossa área. A história dos sentidos dos anos 70 para cá é que você começa a ter uma história dos sentidos, não é? Quer dizer, por que isso? Porque justamente durante muito tempo, né, o agente histórico foi reduzido a um agente racional, ao agente que pensava, né? A grande questão eram as ideias, eram os projetos, né? Se buscava inclusive a racionalidade da história. Não tinha-se menor dúvida de que a história em si mesma era racional, de que a história era plenamente racional. Existia inclusive uma racionalidade interna à própria história, né? A tradição hegeliano-marxista, né, toda parte dessa ideia. A história tem uma racionalidade, né? E em Hegel, inclusive, tem a mão da razão dirige a história para um fim, né? Quer dizer, a história é secretamente conduzida para um fim, que é a razão absoluta, né? Em Hegel, quer dizer, a razão só iria, né, se aperfeiçoando, se ampliando, até se tornar absoluta. Isso era a grande utopia, né, racionalista e iluminista. O que significava o quê? A pretensão de que as dimensões irracionais, inconscientes, afetivas, emocionais, elas iam ocupando um lugar cada vez menor na vida humana, né? Por quê? Porque o homem do iluminismo foi definido como um ser centrado na razão, né? O conceito de homem iluminista, o que define o homem? Ele é um ser da razão, racional, né? E o que é os sentidos? As sensações, os sentimentos, remetem à natureza, né? É uma coisa inferior, é a nossa animalidade, que ia sendo vencida paulatinamente. A noção de civilização, a noção de cultura, que são centrais na escrita da história, né? Até um determinado momento se fazia história da civilização, aquilo que a gente chama de história geral, era a história da civilização. O que é a história da civilização? Era a história progressiva da vitória da razão sobre os sentimentos, sobre a sensibilidade, sobre o corpo. Ou seja, a gente ia superando a nossa condição animal. Quer dizer, a gente viveu esse mito de que a gente poderia deixar de ser animal. Que a gente poderia deixar, quer dizer, o homem não é animal. Quer dizer, se você tem dois conceitos, homem e animal, é porque nós não somos mais animais. Aliás, a gente tem uma visão negativa da animalidade, né? A gente xinga alguém como animal. Você é um animal, né? Quando é simplesmente tautológico. Sou mesmo. Todos nós somos, né, animais, né? E a nossa dimensão animal, por mais civilizada que esteja, ela aflora, né? É isso que a psicanálise e a psicologia vai chamar a atenção. Quer dizer, a gente tem todo um processo de repressão, por exemplo, para Freud, o processo de civilização, o processo de humanização é uma repressão da dimensão animal, do id,
Quer dizer, o superego, né, vai reprimindo o ego, id, e construindo o ego. A construção do ego, a construção do eu, é um processo repressivo. Né? Mas aquilo que é reprimido, tudo que é recalcado, volta. Né? Volta distorcido. Volta de uma outra forma. Aparece de uma outra forma. Né? Ou seja, o que é o sintoma histérico? Né? É um recalque que a cultura fazia. A educação feminina recalcava as mulheres de tal forma, né? Reprimia o desejo feminino de tal forma que esse desejo se explicitava como doença. Voltava, né, como um delírio, como espasmos corporais, como manifestações, né, histéricas. A ciência da época, a ciência lombrosiana, estudou as prostitutas, as classificou em categorias, né, para pretender justamente saber por que elas tinham se transformado em tal coisa, né, para curá-las. Né, da mesma forma que houve todo o investimento, né, na cura da homossexualidade, que foi inventada e descrita no século XIX, né, para justamente ser curada. Né, essa dade é doença. Né? Quer dizer, isso aqui remete a uma doença. Ou seja, então, se detectou, né, uma doença que aí não sabiam direito nunca definir se era uma doença física, se era uma doença psicológica, né? Ficavam o tempo todo procurando isso. Você sabe que houve, inclusive, intervenções de lobotomia, né? Operações no sentido de, né, extirpar, né, do corpo a presença da homossexualidade. Né? Então, ao mesmo tempo que é uma categoria que vai sendo elaborada, não só pelos médicos, ela é médica, mas depois ela começa a ser elaborada pela literatura, né? Oscar Wilde vai ter uma importância nisso, Proust vai ter uma importância nisso, Gide vai ter uma importância nisso, uma série de autores que vão dando conteúdo a isso, a essa coisa estranha, né? Esse ser estranho, né? Que não se sabe bem definir. A mesma coisa é o feminino. O feminino é um ser estranho. Né? E aí, como se define o feminino? Há várias definições do feminino. Né? Você vai se elaborando ao longo do tempo o que é ser mulher. Né? Lacan, por exemplo, tem uma formulação polêmica, né, de que a mulher não existe. Né? É uma formulação extremamente polêmica. Né? Quer dizer, então, porque justamente toda a nossa estrutura psíquica estaria, né, relacionada ao falo. Né? Quer dizer, toda a teoria psicanalítica, quer dizer, o falo é o grande significado, o grande significante a partir do qual se pensa tanto o masculino quanto o feminino. Né? Claro, porque possivelmente todos os dois são homens. Bem, primeira coisa, quer dizer, ali está envolvido, né, não só um dever de memória, né, e a memória não é simplesmente, né, aquela não é uma memória racional, simplesmente, né, é uma memória traumática. Né, quer dizer, nós estamos lidando ali com trauma, nós estamos lidando com dor, né, nós estamos lidando ali com ressentimento, nós estamos lidando ali com uma série de sentimentos extremamente, né, extremados, quer dizer, tanto de um lado quanto de outro. Né? Quer dizer, notadamente daqueles que foram vítimas da repressão, que foram vítimas da violência, que tiveram seu corpo violentado, né? Quer dizer, que perderam familiares, né? Perderam pessoas queridas. Né? Então, a primeira coisa ali, né, é memória, não é história. Né? Quer dizer, a Comissão da Verdade vai produzir memória, não vai produzir história. Né? Até por isso eu acho que não aceitaram a introdução de um historiador na comissão, porque não se trata de fazer agora a leitura crítica da memória, mas ao contrário, é de fazer as memórias públicas emergir. Né? Nós não temos memórias, né? ou temos memórias fraturadas, fragmentadas, ou temos a memória do vencedor circulando. Não é? Então,
precisamos produzir memórias. O trabalho do historiador vem depois, né? Embora já existam trabalhos feitos sobre o período de importantes historiadores brasileiros e obras muito importantes, né? Mas a Comissão da Verdade vai produzir um material, né? Um acervo que servirá para a produção posterior dos historiadores. Por quê? Porque o discurso da história é um discurso de distanciamento. É um discurso de distanciamento crítico. Agora a gente não precisa se distanciar, agora a gente precisa se aproximar. Precisa se aproximar daquelas pessoas, precisa ouvi-las, precisa aproximar, né, da dor que elas sofreram. Não é? Quer dizer, então, a Comissão da Verdade, eu acho que a grande tarefa dela, né, é levantar essas memórias. Né? É levantar as memórias, levantar a documentação, né? Porque no Brasil você tem milhares de documentos mantidos secretos, em sigilo, fora os documentos, né, roubados, levados para casa e desaparecidos. Olha, tem vários historiadores auxiliando a Comissão da Verdade, né? Mas eu acho que a Comissão da Verdade não é o lugar de fazer história, né? Até porque não tem historiador lá, né? Quer dizer, ali são pessoas notáveis, e foi assim em toda e qualquer sociedade onde existiu Comissão da Verdade. São pessoas, né, escolhidas, consideradas notáveis, ou seja, pessoas que têm legitimidade social, têm uma respeitabilidade social, né? Que fazem aflorar as distintas versões sobre o ocorrido, né? Por isso se escuta também os torturadores, que precisa se ouvir as várias versões, né? Até para que depois se faça história, porque o historiador, por obrigação, tem que ouvir as várias versões, né? O historiador não é alguém que pode partir de uma versão só, né? Daí a diferença de um familiar que vai lá. O familiar que vai lá não é historiador, ele não vai lá fazer história, ele vai contar uma memória extremamente marcada por um dado lugar, né? Ele é filho de alguém que foi torturado e morto. Ele tem um lugar de fala muito específico, que não é o lugar do historiador, né? Por exemplo, né, o historiador vai ter que olhar essas memórias com distanciamento e com outras informações, com uma série de outras informações que essas pessoas necessariamente não têm que ter para ir lá falar na Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade, como em qualquer sociedade, tem o que ela faz no final não é uma interpretação dos eventos. Eles vão oferecer um relatório dizendo tudo o que fizeram, né, e narrando nos anexos as entrevistas todas, as memórias e toda a documentação que levantaram. Quer dizer, a Comissão da Verdade não tem a função de, no final, fazer uma leitura dos acontecimentos. Se fizer isso, né, é um equívoco. Não é essa a função dela. Não é dizer, né, o que é verdade e o que não é verdade. Porque esse é o grande equívoco. A Comissão da Verdade vai dizer isso é verdade, isso é mentira. Ele vai levantar, né, versões, documentos, indícios, né? Por exemplo, qual é uma das grandes questões que tem que se resolver? Onde foram parar determinadas pessoas que sumiram no ar, ninguém sabe onde estão, não é? Então, a Comissão da Verdade vai tentar levantar desde, né, depoimentos que permitam imaginar onde essas pessoas estão, até mesmo encontrar os restos mortais da pessoa, que não é trabalho do historiador ir lá encontrar resto mortal, né? Veja que a Comissão da Verdade, inclusive, tem que se cercar de vários outros profissionais. Em torno da comissão existe toda uma assessoria técnica enorme, né? Porque você tem que fazer desde, né, exumação de corpos, né, até a análise da, né, autenticidade de documentos, análise de DNA, né? Quer dizer, você tem, e aí tem vários historiadores auxiliando. Para quê? Como você lida com documentação? Como você, né? Quer dizer, como a partir da documentação, que aí é fundamental, quer dizer, você tem uma documentação
e você se prepara a partir dessa documentação para fazer uma entrevista, um interrogatório a alguém. Aí os historiadores ajudam, porque notadamente aqueles que trabalham com história oral, ajuda muito ler a documentação e preparar uma entrevista, não é? Que cria uma série de possibilidades, inclusive de armadilhas, para o entrevistado entregar certas coisas que você quer, não é? Ou pretensamente você acha que ele tem as informações. Então, você cria a partir da documentação uma situação, não é, de fala, porque toda entrevista é uma situação de fala criada. Você cria uma situação. E quando você vai interpretar a entrevista, você tem que levar em conta a situação que você criou. A situação em que aquela entrevista se deu. Não é? Por quê? Justamente porque nós somos seres, além de tudo, sensíveis e emocionais. E o contexto de fala interfere no tipo de fala que você tem e na memória que você produz. Quer dizer, se, por exemplo, né, um torturador vai prestar depoimento à Comissão da Verdade, é claro que ele se vê numa situação incômoda, constrangimento. Ele vai constrangido, porque ele sabe que aquelas criaturas que estão ali, nenhuma, né, estão dispostas a ser condescendentes com a sua versão. Ele sabe que elas estão ali para questionar a versão dele, né? Inclusive tentar fazer com que ele fale coisas que ele nunca falou até hoje, né? Então, assim, e claro, eu acho que um dos grandes problemas da Comissão da Verdade está sendo justamente, né, eles não estão conseguindo criar o clima para os caras perderem, né, as estribeiras e começar a falar coisas que não queriam. Né? Eles não conseguem fazer com que os caras percam o controle. Né? E aí eles vão lá e falam todo aquele depoimento, toda aquela memória já preparada, que ele preparou. Vai lá e dá a sua versão elaborada racionalmente. Né? Todo analista sabe disso. A gente chega no divã e tem uma coisa toda organizada, toda justificada para tudo que a gente faz na vida. Ele é que começa a, né, espetar em determinados pontos e fazer a gente entrar em contradição, né, o nosso discurso se desmanchar, né, se fragmentar, né, em contradições. Eu só quero deixar claro, né, que nós historiadores temos sempre que partir do pressuposto, né, da dimensão acima do individual daquilo que a gente está analisando. Né? Então, normalmente a análise, a psicanálise, a psicologia tem uma abordagem individual. Né? Há uma explicação individual e normalmente vinculada ao desejo, à sexualidade. Né? Uma crítica que a gente pode fazer à psicanálise é justamente que no fundo você tem, né, um referente fixo, uma coisa que sempre explica, que é a sexualidade, né, que é o desejo. Né? A gente tem que sair, né, da dimensão individual e ver o que é social, o que é coletivo, o que é, né, aquilo. Essa subjetividade foi moldada socialmente. Então, né, a gente lidar com um indivíduo, mas tem que sempre colocar esse indivíduo na coexistência com outros. Né? Quer dizer, o historiador trabalhar com uma pessoa só, mesmo que ele trabalhe com um único personagem, ele vai ter que colocar esse personagem na relação com outros de sua própria época, né? Com outras manifestações daquele mesmo sentimento, né? Para ver justamente, tentar definir quais são os códigos, as regularidades, né? E as mudanças, né? Que esse tipo de expressão sensível, né? Quer dizer, então, começa, por exemplo, com quem aquela pessoa vive, como é que ela se formou, o que ela leu, etc., para a gente ver que aquele sentimento que ela manifesta não é exclusivamente dela, né? Mas tem uma proveniência, veio, né, de processos de educação e dialoga com outras pessoas no mesmo momento, né? Tem uma certa relação, né, com outras pessoas no mesmo momento. Quer dizer, tudo bem, é claramente uma fala de inveja, né? Mas há um padrão de expressão de inveja, né? Quer dizer, por exemplo, se você faz um recorte de gênero, a sua inveja é
absolutamente única em relação aos outros, né? A forma como os outros manifestam a inveja, né? Quer dizer, o que tem de comum e singular? Nós historiadores sempre trabalhamos com essas duas dimensões, né? O que tem, né, de regular e o que tem de singular em tudo aquilo que a gente trabalha, né? Não trata-se, né, de privilegiar uma única coisa, né? Embora o que define a historicidade é o singular, é a singularidade, né? Quer dizer, por que eu estudo uma dada inveja num dado momento? Porque ela é singular, porque ela se manifestou singularmente, por isso ela né, ela passou por uma ruptura, né? Senão não tem sentido eu abordá-la, né, enquanto historiador. Eu posso abordá-la enquanto etnógrafo, enquanto antropólogo, enquanto sociólogo, mas não enquanto historiador. Historiador, quer dizer, o específico do historiador é sempre pensar, né, o que tem de singular, portanto, o que tem né, de mudança, né, o que tem de transformação, o que tem de descontinuidade, de deslizamento em relação, né, de um momento para o outro. O historiador faz cinema, não faz fotografia, não é? O historiador parte pelo menos de dois momentos. Ele tem que ter pelo menos dois fotogramas e comparar os dois fotogramas, os dois momentos. Ele não pode lidar com um fotograma só, senão ele é um bom etnógrafo, um grande antropólogo, que ele descreve aquele momento ali, mas ele não descreve o movimento, porque ao descrever o movimento é que ele constrói o tempo, que é a nossa, né? Quer dizer, por que o cinema é tempo? Né? A fotografia, né, é o congelamento do tempo, é a morte. A fotografia mata instantaneamente aquilo que fotografa, não é? A fotografia é assassina. Pá! Morreu. Ao mesmo tempo é eternidade. Quer dizer, essa eternização desse instante em que você está lá congelado, não é? Aquele instante que ao mesmo tempo morreu, ficou lá congelado. O cinema não, ele é movimento. É também fotografia, mas fotografia, várias fotografias em sucessão e em movimento, que é o fundamental do tempo, é o movimento, né? O tempo é o movimento, né? O que constrói a temporalidade é o movimento. Então, né, vai dizer Deleuze, a imagem e movimento, e a imagem e tempo é o que constitui o cinema, né? Então, pelo menos a passagem de um momento para o outro, né? Toda cena fílmica tem movimento, tem passagem de um momento para o outro, mesmo nos filmes orientais, não é? A gota de leite do mamão demora a cair, mas cai, né? Você fica lá olhando segundos, né? Né? Mas ela termina caindo, né? Ou seja, o tempo é mais lento, é uma outra temporalidade, mas é temporalidade, mas é um tempo diferente, né, do tempo da morte do soldado Ryan, que em 2 minutos já morreu 200, né? Os 2 primeiros minutos do filme, 200 pessoas já morreram. Então é uma outra temporalidade, mas é assim mesmo temporalidade, né? Não sei se vocês assistiram O Cavalo de Turim, né? Um filme que remete, né, ao famoso cavalo que Nietzsche abraçou com ele lá em Turim, quando teve o seu surto psicótico, né? É um filme para doer nos nervos da gente, porque justamente é a construção de uma espécie de modo contínuo, né? Mas é tempo.